Olá, paz do Senhor, meu querido, minha querida. Eu sou o presbítero Israel, sou professor da Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus, Nossa Senhora da Glória, Sergipe. Tenho a honra de estar neste exato momento fazendo um estudo da Palavra de Deus e lhe convido a participar das Escolas Bíblicas Dominicais, onde nós abordaremos ou estamos abordando assuntos pertinentes à Bíblia Sagrada, à Palavra de Deus. A Palavra de Deus como uma fonte de pesquisa certa para mim e para você. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2022 a lição que tem como tema a supremacia das Escrituras e tem como subtítulo a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. É essa daqui que nós estamos estudando, onde nós temos a alegria, a satisfação de compartilhar os ensinos que adquirimos e que temos a felicidade de sermos pessoas estudiosas, estudantes da Palavra de Deus. Na lição de hoje, na lição desta semana, melhor dizendo, nós estamos estudando a inerrante ou a inerrância da Bíblia. Nós temos alguns adjetivos para a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada. Esses três adjetivos você não vai encontrar dizendo, se alguém de repente perguntar, e onde que está escrito? Não está na Bíblia escrito esses três adjetivos, mas pelo seu contexto, pela sua mensagem, pela mensagem que Deus ele otorgou, ele deu, ele soprou naqueles que foram os pioneiros, os escritores, aqueles que escreveram a palavra de Deus passada para nós que hoje cremos na Bíblia como uma fonte de sabedoria, de autoridade que precisamos para transmitir para a sociedade carente. A Bíblia ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela é inerrante e nós temos referência para dizer que a Bíblia ela é inerrante. Jesus mesmo falou sobre isso. Quando Jesus ele falou diante da dúvida, diante daqueles que estavam duvidando da existência de Jesus como Deus, Jesus ele falou, está escrito em João, no capítulo 10, versículo 35. Nós podemos ver, pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, a Escritura não pode ser anulada. Então, o próprio Jesus ele falou sobre isso. Essa é uma das referências que nós temos, que a Bíblia ela é inerrante, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Nós não vemos diante dessa palavra de Jesus, daquilo que Jesus se expressou, chamando nenhum ser humano de Deus, mas podemos ver que Jesus ele citou os Salmos de número 82, começando do versículo 1 do verso 1 até o 7, onde Deus ele chamou aqueles governantes de Israel, aqueles que se achavam deuses, mas esses deuses está escrito, a palavra Deus com D minúsculo, dizendo que existe um Deus único e verdadeiro, e que muitos governantes se acham deuses, naquele tempo se achavam deuses, diante do seu poder, diante da sua posição que ocupava, e ali era como se fosse uma porta para aproveitar, massacrar as pessoas, para humilhar, para fazer as crianças sofrerem, usar a injustiça. Mas ai daquele, e assim diz o Senhor, daquele que massacra o povo, daqueles que querem
ou se acham deuses, porque esses deuses eles são perecíveis, eles são limitados. Então Deus, o Deus dos céus é o Deus verdadeiro. Então nenhum homem ele é Deus. Mas Jesus estava dizendo aqui para confirmar a sua existência e o seu poder, que ele era o próprio Deus. Nós vemos também em outra referência, onde no livro de João, no capítulo 17, versículo 17, dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então nós temos essas referências como a Bíblia, ela é inerrante. E nós podemos ver também o significado, o que significa a palavra inerrante. A palavra inerrante, ela quer dizer ausência de erro. O que é inerrância? Nós vemos no título da lição a inerrância da Bíblia. Inerrância é uma doutrina onde nós vemos diante dos estudos, diante de definições, que não existe erro na Bíblia. Então, a ausência de erro. Então, é isso que significa inerrância. E essa doutrina ela é pregada por todos aqueles que crêem em Jesus Cristo e que crêem também na Bíblia Sagrada. Nós vemos aqui que o que é a inerrância da Bíblia. O conceito de inerrância bíblica, a inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Então nós podemos ter essa comprovação e ainda temos aqui algumas outras referências, como no livro nós podemos ver aqui, no livro de Salmos, no Salmo 19, verso 7, João 10, 35, que foi o que eu já citei, que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. A palavra infalível, muitos podem até se confundir com inerrante, mas a palavra infalível ela tem o significado de não falha. A Bíblia ela é infalível porque ela não falha diante do seu contexto histórico, diante dos acontecimentos, diante da sua autoridade, da autoridade de Deus, porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. Então a Bíblia ela tem autoridade. A palavra de Deus ela tem autoridade, ela se cumpre. E nós vemos que a Bíblia ela é completa, ela é plena. Essa parte que nós entendemos como a Bíblia, ela não pode ser entendida como um livro qualquer, que muitas pessoas ainda têm, de repente, a ousadia de dizer, mas a Bíblia contém erro, devido a algumas passagens bíblicas que, por exemplo, quando lemos aquela passagem de Josué que diz que o sol parou, muitas pessoas podem até questionar, mas aí tem um erro na Bíblia. Mas a Bíblia não diz, em momento algum você vai encontrar na Bíblia que Deus disse que o sol parou. Então, quem falou essa palavra, a palavra de Josué, diante do seu conhecimento, científico, ele falou isso porque de repente não tivesse um conhecimento científico como os estudos hoje provam que o Sol ele não se movimenta, ele fica parado. Mas diante dessa passagem nós podemos entender que o fenômeno aconteceu e podemos entender que Deus ele parou o universo a período de praticamente um dia, onde nós podemos ver o agir de Deus diante daquela conquista, porque era necessário que ficasse aquele tempo de dia para que houvesse a conquista daquela guerra que Josué estava lutando, e ali foi uma prova da mão de Deus, do poder de Deus. Mas não podemos ver esse versículo como a Bíblia errando, como a Bíblia errante. Não, isso aí é uma passagem que devemos analisar a história, devemos analisar os escritores, porque vemos que muitos escritores, por exemplo, hoje,
No tempo de hoje, quantas Bíblias existem? Nós falamos de versões. Quantas versões da Bíblia existem? Várias versões. Então tem vários autores. Mas às vezes podemos encontrar versões diferentes. Nós, Assembleia de Deus, nós temos a nossa base, né, na Bíblia, né, pentecostal, a Bíblia Almeida, revista e corrigida. Então, vemos aqui que a palavra revista e corrigida, diante do idioma, diante das expressões, daquilo que foi falado, podemos ver a Bíblia como ela foi atualizada. Porque vemos que essa primeira versão já tem mais de muitos anos, né, que foi a primeira edição, né, em 1681, foi essa primeira edição, 341 anos. Então, naquele tempo, o conhecimento, devemos analisar o conhecimento do autor, né, do Almeida, o conhecimento dele, nós podemos ver que a lição, a Bíblia, ela passou por essa atualização, e falando dessa versão, porque existem outras versões. Então, falando dessa versão, existe essa Bíblia que foi atualizada devido ao idioma, mas não à mensagem. Então, quando nós falamos que a palavra de Deus ela é inerrante, nós estamos falando diretamente da mensagem de Deus, daquilo que Deus deixou escrito, daquilo diante do seu contexto. Então, podemos ver a importância da Bíblia. Nós vemos também a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Nós podemos ver isso no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 11. Então nós temos a Bíblia como ela é infalível, que toda a sua mensagem, aquilo que tem escrito nela, se cumpre. E precisamos crer na Bíblia como ela é a pura verdade. Nós podemos ver aqui também no tópico 2, o Espírito Santo preservou as Escrituras. Sabemos que os primeiros escritos, ou os primeiros autógrafos, que assim são chamados, que são os primeiros textos, os primeiros escritores, eles passaram por cópias, né? Vemos que diante do tempo, muitas cópias, hoje atualmente, tem 25 mil cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Então vemos que a Bíblia ela passou, né, por várias edições, digamos assim, e lá no início, diante desses autógrafos que foram os primeiros, houveram também depois as cópias, que as cópias são os apógrafos, que hoje nós lemos e vemos diante daquilo que estamos vendo, que a Bíblia ela passou 1.600 anos para ser escrita. Então é um tempo muito grande. Foram 40 autores cheios de Deus e que usados por Deus, que foram aqueles de confiança de Deus para escrever a Bíblia inspirada pelo Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, diante de todo esse processo, diante de todo esse tempo de existência da Bíblia, mas a sua mensagem ela não muda, a sua mensagem é a mesma. Então ela foi preservada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, diante de todas essas edições, diante de todas essas transformações, mas o Espírito Santo
ele tem tocado, ele tem, porque nós vemos na lição passada que Deus, a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo e foi auto-revista ou analisada por Deus. Então Deus mesmo, ele deu o aval, Deus mesmo deu a apuração, ou ele deu a aprovação daquilo que ficou escrito e que hoje nós podemos ver como os seus eruditos, como a sua palavra. Então, diante de todos os contextos históricos, diante de todos os fatos que se passam, mas a Bíblia ela não muda, a Bíblia ela é a mesma. Então, na sua mensagem ela não muda. A verdade espiritual e moral. Vemos diante disso aqui que a Bíblia ela tem muitas informações. Diante da sua mensagem, podemos ver vários temas. Ou seja, nós que cremos na palavra de Deus, nós podemos ter a Bíblia como nosso manual espiritual e o nosso manual também moral. Aquilo que a Bíblia diz que é pecado, nós acreditamos e levamos para a nossa vida e temos prazer de conservar a Bíblia. Uma frase que eu achei interessante é: você quer saber que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Ela é uma autoridade? Ela é a voz de Deus? Leia a Bíblia, use a Bíblia, creia na Bíblia, adquira a Bíblia e você vai ver que se você crer no que está escrito, tudo aquilo que está escrito, tudo aquilo que Deus falou se cumpre, tem cumprimento, nada é em vão. Então, Deus, vemos diante da palavra do Senhor lá no início, nos escritos por Moisés, diante da vida, quando aquele povo ficou ali no deserto, eles saíram do Egito, ou aquele manual de instruções da palavra de Deus, a como que aquele povo deveria viver, tudo foi orientado por Deus. Deus orientou como aquelas famílias deveriam viver, deveriam respeitar uns aos outros, deveriam viver. Então esses manuais nós acreditamos, nós cremos e vivemos hoje e somos felizes. Aquele que crê na palavra de Deus, ele é feliz. Devemos olhar para a Bíblia como a pura verdade, aquilo que Deus ele falou. E nós vemos aqui também que Deus é a verdade e a sua palavra é a extensão, é a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia histórica ou ciência, é a verdade. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infabilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível, como plena autoridade em tudo o que diz. A Bíblia ela é a maior autoridade que nós vemos como um livro sagrado. Nenhum livro desse mundo ele tem autoridade. Sabemos disso. Autoridade, quando falamos de autoridade espiritual. Por que a Bíblia ela é um livro que tem autoridade? Porque é a palavra de Deus. Porque é um livro espiritual. É um livro onde Deus ele dedicou, ele falou para a sua nação, para todos aqueles que precisam viver, para todos aqueles que precisam respeitar o outro, para todos aqueles que precisam encarar a vida obedecendo, sendo feliz. Deus ele inspirou autores, homens de confiança para deixar escrito a sua vontade.
devemos acreditar na Bíblia como a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e te convido a ir para a escola bíblica dominical. Leia essa revista, leia a Bíblia e Deus te abençoe.